Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca do Cabeceira. Eu começo todos os meus vídeos assim, você já percebeu, Lívia? Virou meu bordão aqui do Cabeceira. E hoje não é vídeo temático, é um vídeo extra, porque eu queria já há um tempinho falar sobre um livro que eu li, acho que em dezembro do ano passado, e eu nunca consegui encaixar ele em nenhum mês, porque é um livro um pouco distinto, um pouco singular, mas é um livro que marcou minha vida, gente, com certeza eu quero ler ele futuramente, e tem pessoas que leem esse livro uma vez por ano, e vocês já vão entender o porquê. Eu estou falando aqui de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Bom, primeiro eu quero enaltecer essa edição, que é da editora, nem sei, editora Record. Eu comprei esse livro, gente, numa promoção, acho que teve na Black Friday em novembro, eu paguei R$42, mas acho que se você for ver o preço dele hoje, se eu não me engano, posso estar falando bobeira, é mais de R$60. Ele é todo almofadadozinho, e ele tem também, não sei o que é isso, seria uma jacket? Não é uma jacket, né? Porque jacket acho que cobre o livro inteiro. Enfim. Uma fita, uma faixa. É uma faixinha aqui com o nome do livro, e enquanto eu lia, eu ranquei essa faixa porque tava me irritando. É R$80 hoje na Amazon. R$80 na Amazon. Ou seja, eu fiz um bom negócio, porque eu paguei metade do preço, gente. Então assim, se você vê esse livro, uma faixa de R$40, compre, porque vale muito a pena. Uma outra coisa interessante aqui nesse livro, que eu já vou explicar pra vocês, eu acredito que em todos os livros, ele tem uma árvore, não sei se dá pra ver, genealógica da família Buendia. Eu já vou explicar por que isso é necessário. Bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância desse livro e quem foi Gabriel Garcia Marques, mais conhecido também como Gabo. Esse era o apelido dele. Gabriel Garcia Marques foi um dos maiores nomes da literatura latino-americana, não só da latino-americana, mas também do mundo. E não sei se vocês sabem, mas ele se inspirou em um autor, em um livro também, que a gente já resenhou aqui no canal, que é A Metamorfose de Kafka. A Gi já resenhou ele aqui. E ele também tinha como inspiração William Faulkner. E outra pessoa que ele se inspirava bastante era a sua avó, porque é dito aqui que ela tratava o extraordinário como algo natural. E vocês já vão entender do que eu tô falando. Essa visão da avó a respeito das coisas deu a Gabriel Garcia Marques uma visão sobrenatural, fantástica das coisas. E o livro 100 Anos de Solidão, alguns estudiosos dizem que inaugurou o gênero realismo fantástico ou realismo mágico aqui na América Latina. O Gabriel Garcia Marques nasceu em 1927 na Colômbia e em 1955 ele escreveu o seu primeiro livro, que é A Revoada. Mas nada fez tanto sucesso quanto 100 Anos de Solidão. Ele se mudou para a Europa depois de um tempo e ele serviu ali como correspondente de um jornal, mas lá na Europa ele acabou percebendo as diferenças culturais que existia entre a América Latina, mais especificamente Colômbia, e os países da Europa, e ele usa disso em muitos contos. E quando ele estava no México, mais especificamente em Acapulco, ele teve essa brilhante ideia de escrever 100 Anos de Solidão, e fala que ele abandonou seu trabalho como correspondente, abandonou tudo que ele estava fazendo para se dedicar 8 horas por dia durante 18 meses para escrever 100 Anos de Solidão. E eu sou muito grata porque foi um dos livros mais sensacionais que eu já li na minha vida. O livro foi escrito em 1967 e ele foi um marco para o realismo fantástico ou realismo mágico, como alguns chamam. E depois de algum tempo que ele escreveu 100 Anos de Solidão, o Gabriel Garcia Marques estava exilado no México porque ele tinha algumas divergências políticas com a política vigente ali na Colômbia, e foi nesse período que ele recebeu o seu Prêmio Nobel de Literatura. Então assim, gente, Gabriel Garcia Marques não é qualquer um, não é qualquer autorzinho, digamos assim, porque ele foi um dos autores mais influentes para a América Latina. Há pessoas que dizem que ele flertava com o socialismo e é por isso que ele teve essa perseguição política. E durante o seu discurso, quando ele recebeu o Prêmio Nobel, dizem que foi um dos discursos mais emocionantes e históricos de todo o Prêmio Nobel. Depois de 3 anos que ele escreveu 100 Anos de Solidão, ele escreveu outro livro chamado Amor no Tempo do Cólera, e logo que lançou já teve mais de 750 mil amostragens, ou seja, ele já ficou muito mais reconhecido depois do sucesso de 100 Anos de Solidão. E ele acabou falecendo em 2014, ou seja, recentemente, vamos assim dizer, não faz nem 10 anos que ele faleceu, e os livros dele até hoje são muito vendidos em todo o mundo. Tanto é que ele já vendeu mais de 40 milhões de livros ao redor do mundo para todas as línguas. Ou seja, não
estamos falando de qualquer pessoa. Agora eu quero falar de fato sobre 100 anos de solidão e assim, gente, é um livro complicadíssimo de ser explicado e vocês já vão entender o porquê. Primeiro, existem muitas personagens aqui nesse livro, mais ou menos umas 40 personagens. O nome dos personagens ou giram em torno de José Arcádio ou Aureliano. Sabe quando tem o nome do pai, aí o filho tem o mesmo nome do pai, o neto tem o mesmo nome do avô, enfim. Então a gente vê muito isso em 100 anos de solidão e é um pouco confuso se você é leitor aqui de primeira viagem, como foi meu caso, de entender quem é quem faz o quê, mas isso está se referindo à primeira geração, segunda geração, então meio que dá um bugzinho na sua mente. Por isso que aquela árvore genealógica que eu mostrei aqui no começo ajuda bastante. E também fica aqui uma recomendação, tem um vídeo da TV Folha, se eu não me engano, que mostra, né, cada personagem, quem foi filho de quem foi amante, porque assim, as amantes se relacionavam com os irmãos. Ai, gente, é um caso de família esse livro aqui. Então é muito confuso pra entender de fato quem eram os personagens, principalmente aqueles mais secundários, que tinham nomes muito parecidos com personagens principais. Bom, 100 anos de solidão conta a história da família Buendia, vamos assim dizer, né? Tentando carregar um sotaque aqui péssimo. Buendia, no português do Brasil. A família Buendia originalmente foi formada por José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã. E eles eram primos, né? Então, digamos assim, que tem um casamento ali entre familiares. E eles, junto com um grupo de pessoas, acabam se mudando para uma vila bem longínqua ali atrás das montanhas, longe da civilização, longe de tudo. Essa vila é denominada de Macondo, porque é dito que o José Arcádio Buendia, ele teve um sonho com essa vila e digamos assim que o José Arcádio Buendia, ele era um líder nato. Foi ele quem empreendeu, foi ele quem colocou as coisas ali daquele vilarejo no lugar e diz que ele era tão bom naquilo que fazia que todas as casas ali daquele povoado, nenhuma delas durante o período de calor recebia mais sol que a outra. Também uma outra coisa que é muito engraçada, não é um livro engraçado, tá, gente? Mas sabe aquele livro que deixa você com uma risadinha assim, um risinho no cantinho da boca? É esse livro, com certeza. Como o José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã eram primos, a Úrsula, ela tinha muito medo de ter um filho com rabo de porco, porque a gente vai ver que esse livro mostra muito a respeito das superstições e também puxa muito para esse lado do realismo fantástico. A gente vai ver aqui algumas coisas que beiram ao absurdo, mas não são tão absurdas assim, por isso tá dentro do gênero realismo fantástico. A gente vai acompanhar aqui em 100 anos de solidão 7 gerações da família dos Buendia. Então, como eu disse, é um pouco complicado e a gente vai tentando acompanhar essa leitura, porque assim, cada parágrafo traz uma novidade, cada parágrafo tem um acontecimento. Então, aquilo que você leu 2 páginas atrás parece que já ficou muito obsoleto, muito para trás, porque afinal de contas você está acompanhando 100 anos dessa família. E, gente, que família complicada, que família louca. E tem uma personagem aqui que eu fiquei muito cativada, que é a Úrsula, que digamos assim, que é a matriarca da família, ela quem sabe tudo a respeito de todos. Aqui fala que ela era uma mulher de nervos inquebrantáveis, que parecia estar em todas as partes, do amanhecer até quando a lua vinha. Ou seja, aquela mulher era praticamente onipresente, sabia de tudo, de todos, em todos os lugares, de todas as formas. E era ela quem colocava, digamos assim, que essa família no lugar. Era uma mulher super rabugenta também, a gente vê isso. Mas é uma mulher muito cativante, muito forte, digamos assim, que é a típica mulher latino-americana. E outras coisas, assim, que me prenderam muito nesse livro é o fato desse livro acontecer num ritmo muito frenético, como eu disse, e também por ter essa pitada de realismo mágico, ou seja, coisas que beiram ao absurdo, mas não são tão absurdas assim. Tem um pezinho ali na realidade, como por exemplo, nós temos aqui a personagem que é Remédios, a Bela. Agora, não me pergunte de quem que ela era filha, porque você se perde no meio da história, mas é falado que de tão bela, ela em determinado momento ascendeu aos céus, porque digamos assim que o mundo não era capaz de comportar a beleza dela. Tinha também um padre que ensinava uma certa elevação de alma através do consumo de chocolate. Tinha também agora eu não me lembro, será que era Pilar Terneira? Acho que era Pilar Terneira, que ela chegou até essa família, ela não era da família, ela chegou ali, ela foi meio que adotada como filha, e quando ela foi adotada como filha, ela tinha o costume de comer barro e tijolos. Então assim, é absurdo, mas não é tão absurdo assim, sabe? Tem um pezinho ali na realidade. Tem outro personagem também, como por exemplo o Coronel Aureliano,
que ele teve 17 filhos com 17 mulheres diferentes. É absurdo, mas também não é. É possível que isso aconteça, sabe? Então, assim, são essas situações inusitadas que deixam a gente, assim, cativados e presos no livro para tentar entender que fim vai levar a família Buendia. Aqui no início do livro é falado sobre a chegada dos ciganos até Macondo. E eu tive uma impressão de que a gente estava vivendo até em tempos bíblicos, e vocês já vão entender por quê. Porque é falado aqui no livro que determinadas coisas ainda não tinham nem nome, que o homem estava meio que nomeando as coisas. Então dá a entender que eram épocas, assim, sei lá, pré-históricas. E a chegada desses ciganos sempre causava ali um alvoroço na vila, né? Eles vinham pelo menos uma vez por ano e eles traziam muitas novidades. Mas a gente, lendo hoje no século XXI, a gente vê que não é tanta novidade assim não, como por exemplo, espelho, dentadura. A gente fica impressionado como aqueles moradores nunca tiveram acesso a nada disso. Como por exemplo, eu vou ler aqui o comecinho do livro, é muito marcante, né? Só para vocês terem uma ideia. O livro começa assim: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. E a gente lendo assim, né, logo na primeira frase, a gente fala, caramba, conhecer o gelo, mas o gelo não é uma coisa que sempre existiu. Então sempre tem essa pontadinha de absurdo, não tão absurdo assim. Por se tratar de uma história que parece ser uma história meio que bíblica e muito antiga, parece que a gente está lidando aqui com a gênese de tudo. E assim como o livro de Gênesis na Bíblia, que teve o estado perfeito das coisas, de repente teve uma queda, a gente vê também que em determinado momento a vila, o vilarejo, sei lá, aquele povoado de Macondo também vai ter a sua queda. E a gente vai acompanhando essa decadência de Macondo por todo o livro, né? Então a ascensão da família Buendia, o seu auge, a sua riqueza e também a sua queda, que é muito triste. É um livro muito cômico, mas no final você fica muito assim, tipo, meu Deus, que tristeza. Eu não vou dar nenhum tipo de spoiler aqui. Outra coisa interessante é que esses ciganos, quando eles vinham para Macondo, eles sempre traziam junto com eles o Melquíades, que é um dos personagens mais caricatos e engraçados aqui desse livro. Ele sempre vinha com muitas novidades e ele encantou o patriarca da família, que é o José Arcádio. Ele ensinava sobre alquimia e ele se tornou tão querido por José Arcádio Buendia que o José Arcádio construiu para ele, digamos assim, que um quartinho, um laboratório, um lugar para ele ler e estudar. E o Melquíades escrevia pergaminhos que ninguém entendia o que era, porque todo mundo achava aquele Melquíades meio louco. E no final, esses pergaminhos vão fazer todo sentido para fechar toda a história, sabe? Outra coisa também que eu percebi no livro, que eu tive muita dificuldade, por isso que eu quero reler, porque é um livro que te deixa muito empolgado, mas no final você termina assim, será que eu entendi tudo? Será que eu absorvi toda a história de 100 anos de solidão? Acho que não. Outra coisa também é que o autor, o Gabriel Garcia Marques, ele brinca muito assim com a linha do tempo. Então digamos que não é uma história linear, tipo assim, começou aqui, o meio é aqui e terminou assim. Parece que ele tem um domínio total do tempo e ele fica brincando com o tempo de uma maneira que te deixa um pouco confuso. O narrador não é apenas onisciente, mas parece que ele até mesmo controla o tempo. Como por exemplo, né? Aqui no comecinho eu vou ler de novo para que vocês tenham uma noção do que eu tô falando. Muitos anos depois, né, meio que tá falando do futuro, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar passado. Aquela tarde remota, mais passado ainda, em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então ele está falando de um presente, citando o passado, citando um passado mais passado ainda, e meio que ele já sabe aquilo que vai acontecer no futuro. Então, assim, você tem até que determinados spoilers, assim, porque o narrador já sabe o que vai acontecer futuramente. E ele fica a todo momento relembrando coisas do passado, trazendo presente e dando spoiler do futuro. Então, a narrativa não é nada linear. Por isso, talvez ser um livro tão difícil de se ler. Não no sentido da história em si ou linguagem, mas a quantidade de informações, personagens, exatamente por não ser um livro com uma linha do tempo linear. Bom, gente, esse foi um resumo, talvez um pouco muito complicado de 100 anos de solidão, mas com certeza eu quero ter uma nova percepção relendo 100 anos de solidão para que eu possa talvez trazer uma segunda opinião aqui para vocês. Mas eu já adianto,
É um livro instigante, é um livro complicado, mas completamente possível de se ler. É um livro fundamental para que você conheça um pouquinho mais da América Latina. Além disso, aqui no livro também feitas muitas críticas ao sistema vigente, então tem uma crítica política, crítica a alguns massacres que aconteceram ali na Colômbia, né? Então não é só diversão pela diversão, cômico pelo cômico, né? Toda a genialidade do Gabriel Garcia Marques, mas também tem um cunho político aqui por trás, e só quem estudou a história da Colômbia, ou só quem viveu nesses tempos vai poder ter uma noção melhor do que ele estava falando. Gente, é isso. 100 anos de solidão, com certeza absoluta, é digno da minha cabeceira. Eu espero que pelo menos uma vez na vida, não foram todos os livros que eu resenhei aqui no cabeceira que eu falei isso, viu, gente? Eu espero que pelo menos uma vez na vida você tenha a oportunidade de ler 100 anos de solidão, porque vale muito, muito a pena, e depois você vai me agradecer. É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau!